Dois irmãos fizeram uma aposta de quem ia me furefar primeiro, valendo R$ 30. E eu me vinguei pegando os pais deles. A aposta valia R$ 30. Pra eles, eu valia R$ 30. Já começa que essa história me ofende em todos os níveis possíveis e impossíveis, né? Porque 30 conto é um lanche no Mac, irmão. Irmão, é um lanche no Mac. Eu vim de outra cidade pra poder estudar na cidade grande, nasci no interior, e o meu sonho era fazer faculdade, então eu estudei, passei numa pública e tive que vir pra outra cidade. Assim que eu entrei na faculdade, a galera meio que já tava enturmada, porque eu acabei entrando depois do início do ano letivo. E a gente sabe que isso é péssimo, tanto em escola quanto em faculdade, mas a gente espera que a galera seja adulta, né? Porque ninguém ali mais tá no colegial. Porém, não. Existia um determinado grupinho que ficava de palhaçada, falando das pessoas, e eu não fazia parte desse grupo. Quando eu vim pra essa cidade, eu fui morar num apartamento sozinha, alugado pelos meus pais. Meus pais me ajudavam com o aluguel. E eu não pagava a faculdade, estava procurando um emprego pra poder me sustentar. Enquanto isso, meus pais estavam me ajudando. Beleza, entrei na faculdade, os dias foram se passando e eu fiz amizade com uma menina. E ela veio me contar que estavam falando de mim no grupo do Atlético. Ou seja, era um grupo que tinha mais ou menos umas 100 pessoas, onde dois irmãos fizeram uma aposta de que quem ia me furefar primeiro, quem ia me levar primeiro, porque eles juravam que eu era mocinha, e o prêmio da aposta era R$ 30. E tinha até um bolão falando quem que achava que ia ganhar, se era o fulano ou se é o Beltrano. A princípio eu fiquei totalmente ofendida, quis ir tirar satisfação com eles, só que aí eu fui pra casa, esfriar minha cabeça e parei pra poder pensar. Eu vou me aproveitar dessa situação. Só que a ideia era só eu, tipo assim, dar a ideia pros dois, sair pra jantar nas costas dele, fazer essas coisinhas assim, tipo uma mini vingancinha. Só que aí surgiu uma oportunidade de eu me vingar de uma forma pior. E essa oportunidade surgiu através de um convite que eu recebi de uma outra amiga. Eu fiquei calada, esperando, e assim que eu entrei no grupo da turma, que não era do Atlético, que eles estavam fazendo aposta, e ainda vendo quem que ia ganhar, eles pegaram os meus números, os dois, e me mandaram uma mensagem. Os dois me mandaram mensagem, estavam ali, incisivo, falando que tinha me achado muito bonita, que eu era nova, que tinha gostado muito de mim, que eu passava uma energia muito boa. Um era mais bruto, o outro era mais romântico. E eles tinham ali mais ou menos a mesma idade, era um ano e meio de diferença. Eu fui dando ideia pros dois. Dando ideia pros dois, falando que tava gostando dos dois, e não sei o quê. E a minha amiga, que tava assim comigo, que virou minha best, de olho no grupo da Atlética, e eles falando no grupo da Atlética que eu tava dando mole pros dois, porque eles estavam conversando entre si. E eu aqui, amor, arquitetando meu plano. Só que até então, eu ainda tava com essa ideia de, eu vou chamar um pra jantar, não sei o que e tal. O primeiro me chamou pra jantar. Eu fui, escolhi o restaurante mais caro da cidade. Gente, eu fiquei 2 dias sem comer, só bebendo coisa líquida pra poder chegar lá, amor, e destruir. Eu pedi tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. A conta deu mais ou menos uns R$ 4.000. Porque ele foi todo galanteador, falando que não, que ele pagava. Eu fui primeiro com o mais velho. Que não sei o que. E o mais velho se gabando no grupo, falando, eu vou levar ela pra jantar primeiro. Que não sei o que, eu estou na frente. Sendo que o outro também me chamou. E aí eu marquei num dia com um e no outro dia com o outro. E aí ele falando, não, mas ela também vai comigo, ainda não tá perdido, vamos ver quem vai ganhar, que não sei o que. E começou essa ladainha. Eu sei que eu fui com esse primeiro. Gente, eu dei um prejuízo de R$ 4.000. Eu quebrei uma garrafa de champanhe que ele pediu pra gente poder beber. Eu quebrei de propósito, ele teve que pedir outra, ele teve que pagar 2. E foi um caos. Quando a conta chegou, ele ficou chocado, porque ele teve que pagar R$ 4.000. Gente, o brilho dele foi sumindo quando ele viu o tanto que eu comi, o tanto que eu tava gastando e o tanto que ele ia pagar. Mas ele fez o galanteador, pagou, e aí ele me convidou pra poder ir na casa dele. Ele, não sei o que, vamos passar lá em casa, eu tô sozinho. Eu falei, não, essa noite não vai dar. Levantei, não dei nem tchau pra ele e fui embora. Fui pra outra esquina, saí correndo mesmo, peguei meu Uber e fui pra casa. E eles passando todas as informações pro grupo de Atlética e eu recebendo. Eu era a chacota da faculdade. Passou 2 dias, fui jantar com outro irmão. A mesma coisa, fui num restaurante caro também, mas não fui no mesmo. Comi tudo do bom e do melhor, peguei tudo do bom e do melhor. Só que um irmão tinha avisado pro outro que eu tinha dado prejuízo no outro restaurante. O que esse irmão fez? Falou que eu podia ficar à vontade, que eu podia comer o que eu queria. E eu fui comendo, gastei bastante, pedi sobremesa, tudo do mais caro. Aí na hora de pagar, ele simplesmente virou na minha cara e falou assim, caramba, eu esqueci meu cartão. Será que você pode pagar e depois eu te faço o Pix? A conta tinha dado mais ou menos uns 4.000 também, ficar no restaurante mais caro da cidade. Eu olhei bem pra cara dele e falei assim, não, levantei. Isso aí. Fui embora e falei, aquele mocinho ele vai pagar. E fui embora, depois ele ficou me ligando, falando que eu fui embora, que ele deu um jeito de pagar, mas que a gente podia sair, que eu podia ir pra casa dele, ou que a gente podia ir pra pegar um lugarzinho mais íntimo. E eu falei pra ele que não dava, que eu tinha que acordar no dia seguinte. Só que eu achei que ia terminar nisso. E não terminou. Apareceu uma oportunidade única de eu dar o checkmate. A gente acompanhando ali no clube do Atlético, eu e essa minha amiga, e eles revoltados, falando que eu tinha dado prejuízo nos dois e que nenhum dos dois ainda tinha conseguido, mas que a aposta ainda estava valendo, e aí eles aumentaram o valor da aposta para R$ 60. Quem me ganhasse, pegaria R$ 60. E o bolão rolando, a galera postando, falando que seria qual, que seria aquele, que seria aquele. E tipo assim, ninguém fazia amizade comigo na faculdade. Eu só tinha essa menina de amiga. Só que aí entrou uma garota nova,
que ela também entrou no ano letivo, no meio do ano letivo. E como ela entrou depois, a gente acabou fazendo amizade, né? Ela veio sentar perto de mim, falando que era nova. Eu falei pra ela também que era nova. Ela fez amizade com essa minha outra amiga também. E aí a gente contou pra ela o que tava acontecendo. E eles ali insistindo, me mandando mensagem, me ligando, me chamando pra poder sair, me chamando pra ir no cinema. Sabe? Começaram a continuar insistindo em mim. Eu fiz um me levar flor, eu fiz um me levar bombom, um me deu um vestido, um me deu um sapato. Ficou nessa palhaçadinha e eu jogando ali com eles. Até que essa amiga que tinha entrado, que eu fiz amizade assim e contei pra ela tudo que tava acontecendo, e ela ri na beça, ela falou, já que você me contou um segredo, eu vou contar o meu também. Parece que na cidade onde a gente estudava, tinha tipo uma casa de swing, que a galera fazia troca de casal, né, aquela coisa assim, mas eu achei que isso era só em filme, que isso era só em livros de hot, mas pelo visto não, a danada conhecia. E aí ela perguntou pra mim se eu não queria ir com ela. Eu falei pra ela que ao contrário do que todo mundo pensava, eu não era mais moça, pelo contrário, eu adorava ter experiência e topei. E aí a gente foi. E o maneiro é que nesse dia foi temático, né? Então a galera ia de máscara, todas aquelas fantasias. Eu fui junto com ela, a gente curtiu a noite toda. E aí a gente começou a frequentar esse local. Toda semana eu ia com ela. Aí agora é liberada, a gente fazia o que queria, como queria. E a aposta rolando e os dois tentando. E óbvio que com tudo isso que tava acontecendo, eu já sabia, toda a família deles já tinha stalkeado, já tinha visto tudo. Então eu conhecia mais ou menos ali a família deles, mas eu nunca tinha visto pessoalmente, só por foto. E aí um belo dia eu fui pra essa casa exótica sozinha. A minha amiga passou mal. E acabou que eu fui sozinha, porque eu tava sábado à noite sem fazer nada, fui curtir. Quando eu chego lá, um casal novo. Quem que era esse casal? Eu bati o olho e reconheci. Eram os pais dele. E assim que eles me viram, eles ficaram me olhando. E aí ficou naquele clima, olhando, não sei o que, eu sentada. Aí do nada chegou uma bebida pra mim, eles tinham mandado, eu fui pra mesa deles. Começamos a conversar e a gente foi pros quartinhos, entendeu? Passei a noite toda com os pais dele. Sem eles perceberem, tirei umas fotinhas, uma coisa assim mais exótica, sabe? E fui pra casa. Eu achei que terminaria ali. Mas não, eles pegaram meu contato. No dia seguinte me mandaram mensagem perguntando se eu não queria ir pra casa deles. Falaram que eles eram um casal liberal, que a família sabia, que os filhos sabiam, que eles nunca esconderam nada, que as meninas frequentavam a casa dele, que também ia homem, mulher, eles faziam festinha lá, e que estavam me convidando. E eu fui. Eles eram uma família assim que tinha mais ou menos dinheiro. Eu sei que eu cheguei lá, linda e bela, sentei lá na sala e fiquei esperando. E aí os dois desceram, nessa que eles desceram de costa pra mim. E aí os pais dele vieram rindo, pegando o tio, eles tinham ido pegar bebida. E falaram, hoje a gente tá com visita. E aí eles entenderam, porque parece que realmente era um costume, e falaram, a gente tá saindo. E aí falou, mas vocês não vão dar tchau pra visita? E aí eles viraram pra dar tchau pra mim. Quando eles me viram, eles ficaram da cor do Gasparzinho. Gente, eles fizeram um cosplay do Gasparzinho com certeza. Eu ri, bicho. Querido! Eles ficaram chocados, não falaram nada, só ficaram olhando um pro outro, assim, porque eles não sabiam que eu sabia da aposta, nem de nada que tava acontecendo. Se despediram, me deram um oizinho assim, sem graça, viraram e foram embora. Mais uma vez, passei a noite com os pais dele, tirei mais algumas fotos, nada assim que expusesse nada, mas que indicasse que a gente tava junto. E aí mandei pra minha amiga que tava no Atlético. E essa minha amiga... Será que essa minha amiga tava no Atlético? Mas ninguém sabia, porque ela usava um número que não tinha foto. E aí essa minha amiga postou no grupo. Obviamente que eles mostraram pros pais, os pais me chamaram pra conversar o porquê que eu tinha feito essa exposição. Eu conversei com eles, contei pra eles tudo o que tinha acontecido. Eles falaram bem feito pros filhos dele e que eu valia muito mais que R$60. O grupo todo ficou sabendo, a faculdade toda ficou sabendo, tanto com o que eu fiz com eles, tanto com o que os pais deles faziam. Mas acabaram que os pais deles não ligavam muito, porque eles realmente tinham uma mente muito aberta, era bem liberal. No dia seguinte eu cheguei na faculdade e botei R$30 na mesa de cada um, sentei. Eles nunca mais falaram comigo, eu nunca mais virei assunto da faculdade e atualmente eu frequento a casa deles, porque eu fico 6 vezes com os pais dele.